Oi, Dri. Boa tarde, tudo bem? Dri, uma novidade para você. 2 pessoas já querem fazer o tratamento terapêutico comigo. E eu sempre me lembro, tô usando as técnicas e tá dando super certo. Sabe, que nem você disse, nós vamos ser nossas primeiras terapeutas, clientes, né? E tá sendo isso, sabe? A minha evolução tá sendo brilhante, assim, tô amando. Obrigada mesmo, de coração. Dri, paz, amém, amém. Eu vou fazer isso, tá bom? Deus abençoe. Eu agradeço a vocês. Nada não seria possível se não tivesse a sua ajuda, né? Deus te abençoe. Hoje eu sou uma nova mulher. Hoje eu sou uma nova Fernanda. E hoje eu começo a escrever uma nova história. Graças à terapia cristã e graças a Adriele Dias. Hoje eu me sinto uma nova mulher, com um sonho realizado e pronta para cumprir o meu propósito. Uma ótima profissional, Dri. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado por você ter me proporcionado esse curso. Seja bem-vinda ao nosso workshop online gratuito. Sou Adriele Dias e ajudo mulheres comuns a se tornarem terapeutas cristãs para realizar sonhos e ter mais liberdade financeira. Nós teremos uma sequência de 3 aulas, onde nessa aula eu vou mostrar para você como se tornar uma terapeuta cristã. Na segunda aula, nós vamos identificar as barreiras que te impedem de se tornar uma terapeuta. E na terceira aula, nós vamos entender a importância de liberar o seu propósito para viver algo que Deus já preparou para você. Então, fique atento, prepare papel e caneta e convide alguém para viver essa transformação junto com você. Não perca nenhuma das aulas, porque elas serão de suma importância e você vai ter resultados incríveis. Então não perca, chama alguém, porque com certeza essas aulas serão um divisor de água sobre a sua vida. Nesta aula, eu vou te ensinar como se tornar uma terapeuta cristã do absoluto zero, mesmo que você não saiba nada. Pode parecer loucura o que eu vou falar para você agora, Adriele. Como é que eu vou me tornar uma terapeuta cristã, mesmo que eu não saiba nada? Fique tranquila, porque se eu estivesse no seu lugar, eu também pensaria o mesmo. Por isso, eu vou te mostrar os resultados que eu obtive me tornando uma terapeuta. Presta atenção. Viu que incrível, como é gratificante receber esse retorno? E quando eu recebi esse depoimento, eu entendi que eu estava no caminho certo e percebi que eu poderia contribuir de forma positiva na vida das pessoas. E é exatamente isso que vai acontecer com você. Você vai se tornar uma terapeuta cristã. Vai desenvolver técnicas, aconselhamentos, vai ter habilidades para superar desafios, vai trabalhar o teu desenvolvimento pessoal, tomada de decisões, resolução de conflitos, vai encontrar o teu propósito, restaurar a sua identidade e promover o teu bem-estar emocional e espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, por muito tempo eu já tive muitos pensamentos de dúvidas, medos, inseguranças em muitos momentos da minha vida e por causa disso eu já deixei muitas oportunidades passar. Eu já tive muitas crenças em relação a mim mesma e as crenças são as convicções sobre nós, sobre o outro e sobre o mundo. São essas crenças que nos bloqueiam e nos paralisa. São essas crenças que te impedem de progredir e de avançar. Eu, por exemplo, nunca imaginei ensinando mulheres a se tornar terapeuta, mesmo fazendo isso há muito tempo. Na verdade, o potencial já existia dentro de mim e o que eu precisava era potencializar o que eu tinha de melhor. Desde meus 12 anos, eu influencio a vida das pessoas positivamente, levando a mensagem de fé, de esperança. Eu sempre tive essa motivação, sempre gostei de ouvir, ajudar, aconselhar, direcionar. E eu me lembro que após as minhas ministrações, e isso ainda acontece com muita frequência, pessoas vindo em minha direção, pediam um conselho, uma ajuda, uma orientação, e eu fazia isso com a ajuda do Espírito Santo, como eu faço hoje. E, na verdade, eu já agia como uma terapeuta, gente, eu só não sabia que eu era uma terapeuta.
Sou filha de pastor e me lembro que com 11 anos de idade eu estava indo na frente da igreja, levantando a minha mão e confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu tenho boas memórias do meu pai, lendo histórias da Bíblia para mim, me ensinando a orar, falando dos personagens bíblicos da Bíblia, e aquela chama cada vez mais ardia dentro de mim. Na verdade, um chamado de Deus. E eu me lembro que com 12 anos de idade eu já estava ministrando. E a minha primeira ministração foi um culto de crianças, onde eu preguei sobre Esaú, quando ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, e eu falava ali, não troque as bênçãos de Deus. E isso é muito vivo ainda na minha memória. Eu sempre gostei de estar envolvida nos trabalhos da igreja, eu sempre gostei de estar na casa de Deus. Nessa época, a minha mãe ainda não havia se convertido. Eu sempre me envolvi e sempre fui muito comprometida com as coisas de Deus. Eu já fui secretária da escola dominical, líder de mocidade, regente, tia das crianças, tudo que vocês imaginam na igreja, eu já fiz. Eu pregava muito naquela época, eu tinha 12 para 13 anos e eu me lembro que naquela época não tinha muitas mulheres que pregavam, era raríssimo mulheres que pregavam naquela época. O interessante é que quando as pessoas me convidavam para pregar, especialmente em tempo de oração, quando a pessoa que me convidou ia apresentar a pregadora, as pessoas ficavam procurando, né, para saber quem era, porque eu era tão pequenininha, magrinha, vocês não têm noção, gente. O quanto eu era pequena e quanto eu era magra, e as pessoas ficavam admiradas ali e nem imaginavam que eu seria a pregadora da tarde. Mas tudo corria bem, Deus me usava com graça, com poder, e no final do ciclo de oração ali do trabalho, iam surgindo convites e mais convites. A minha mãe se converteu 4 anos depois do meu pai, e eu me lembro que eu vivia muito com as irmãs, né, as irmãs maduras, as mais conhecidas irmãs do coque. Foi um tempo muito bom, onde eu fazia muito propósito, subia monte, tinha muitos propósitos de oração com essas mulheres, eu sempre me envolvia com elas. E aí eu me lembro que chegou a juventude, né? Uma fase difícil, a minha mãe já havia se convertido, minha mãe já estava firme nos caminhos do Senhor, e chegou a juventude, eu comecei a trabalhar o meu primeiro emprego e eu tive um relacionamento frustrado. E a partir de então, eu não quis mais saber da igreja, me afastei, eu não quis mais me comprometer e eu fiquei totalmente perdida, confusa, e eu não quis mais exercer as funções que eu tinha na igreja. Eu me afastei da presença do Senhor e foi um momento muito difícil para mim. Foi um momento em que eu tive muitas questões emocionais, eu passei por um momento de autoaceitação, baixa autoestima, eu fiquei numa fase muito difícil, de rebeldia também, e os meus pais ali foram peças fundamentais para me proporcionar todo o apoio e me ajudaram muito nessa questão, onde eu tive muitos problemas e muitos conflitos, né? Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa de muita oração, de fé, e eu me recordo que sempre quando eu ia trabalhar, minha mãe colocava um bilhetinho na cabeceira da minha cama, sempre com palavras encorajadoras. A minha mãe sempre foi uma ponte fundamental para a minha vida. Ela dizia, né, que eu ia sair daquela situação, que eu era importante, que eu era amada, que Deus contava comigo. Então minha mãe e os meus pais sempre acreditaram em mim, né, em um momento difícil em que muitas pessoas desacreditavam do meu potencial, não acreditavam em que eu poderia ser e retornar e continuar ministrando. A minha mãe investiu em mim. Ela sempre colocava versículos bíblicos da palavra de Deus, e Deus foi agindo no meu coração, me trazendo para perto, e eu retornei para a presença dele. E graças a Deus, tudo foi se encaminhando, eu fui ficando bem, me ergui. E eu me lembro que um dia eu estava em casa e naquela época tinha muitas campanhas de carta para Deus, né, no ciclo de oração. Eu lembro que eu estava em casa, minha mãe chegou e disse assim, olha, eu escrevi uma carta para Deus hoje, eu coloquei na caixinha um pedido para que Deus preparasse um homem de Deus para você, um homem, uma família, alguém que vai cuidar de você. E passou um tempo, gente, olha, é incrível, né? Tudo que Deus falou por intermédio da minha mãe, o pedido, a cartinha, tudo se cumpriu. No ano de 2007, eu conheci meu esposo em um casamento, eu olhei para ele ali, o Espírito testificou, e eu falei para minha mãe, olha, eu vou casar com aquele homem. Eu nunca tinha visto ele na minha vida, né? Mas foi algo tão real, foi tão sobrenatural, gente, que só vivendo para vocês entenderem. E o que aconteceu é que a gente se relacionou, a gente se casou no ano de 2009, tivemos o nosso primeiro filho, que foi o Pedro, e foi uma fase bem difícil, de muitas turbulências, né? Foi uma fase bem complicada, porque no início de casamento passamos uma prova muito financeira, aquela dificuldade. O Pedro era pequenininho ainda e eu tive que trabalhar, meu esposo trabalhava, mas ele só não custeava as despesas. Nós morávamos de aluguel na época e foi uma fase bem complicada, uma fase bem difícil. E eu me lembro que eu tive que trabalhar no supermercado. Gente, era tão difícil, foi uma fase mesmo bem complicada, porque eu ia trabalhar naquele supermercado, só tinha hora para entrar e eu não tinha hora para sair. E quando eu chegava em casa, eu não sabia se eu comia, se eu tomava banho,
se eu dormia, eu não sabia o que fazia, de tão esgotada que eu estava, mas foi uma fase bem difícil e também de muito aprendizado, né? Quando eu era solteira, eu tinha feito a faculdade de pedagogia, mas eu não tinha conseguido concluir. Mas no decorrer da vida, depois que eu casei também, meu filho foi ficando maiorzinho, eu consegui concluir, Deus preparou, e eu me formei em 2015, né? Eu saí do emprego do supermercado, que foi uma fase bem complicada, e tudo foi se encaminhando, né? Assim, fui bem batalhadora, sempre acreditei, né, que iria dar certo, mesmo tendo alguns pensamentos aí de dúvida, de incerteza, dentro de mim algo falava mais forte, e com certeza era Deus me dizendo que eu ia conseguir. Então, no ano de 2015 eu me formei, fiz a minha faculdade, e algum tempo depois eu recebi um convite de uma amiga para trabalhar em uma escola de educação infantil. E lá eu exerci, né, essa função como professora quase 2 anos, 1 ano e pouquinho. E foi uma experiência incrível com crianças que eu tive ali, cresci muito, aprendi. E a escola fechou. E quando a escola fechou, né, Deus me levou para o propósito de mulheres. Eu voltei a pregar, ministrar. E eu continuei exercendo chá de mulheres, retiros, conferências. E as mulheres sempre me procuravam para procurar ajuda, para aconselhamento. E aquelas mulheres vinham debilitadas, com baixa autoestima, problemas com filhos. E foi então que eu decidi trazer a terapia para agregar na minha vida e para ajudar essas mulheres. E eu quis fazer de uma forma que pudesse ter ferramentas, né, apropriadas para usar nessas questões emocionais que essas mulheres sofriam. E mesmo tendo os meus filhos, porque depois de quase 10 anos eu engravidei da Maria assim que a escola fechou, né? E mesmo tendo os meus filhos nunca foram impedimentos para nada. E mais interessante que eu já tinha o Pedro, e depois de quase 10 anos eu engravidei da Maria, e Deus achou pouco ainda, né? Os 2 filhos que eu tinha e mandou o terceiro, que foi o Mateus. Então, quando a Maria tinha quase 1 ano e 6 meses por aí, eu descobri que estava grávida do Mateus. E como eu falei para vocês, eu trouxe a terapia para agregar e ajudar essas mulheres. E quando eu entendi que eu poderia fazer a junção dos princípios bíblicos, valores cristãos, mais as práticas terapêuticas modernas, isso para mim foi incrível, porque eu tive muitos mais resultados. Foi a partir daí que eu desenvolvi um método que traz resultados reais. E a minha intenção, o meu objetivo sempre foi levar a mensagem de fé e esperança. E quando eu percebi que eu podia ser uma ponte transformadora para a vida das pessoas e contribuir mais e mais, isso para mim foi maravilhoso. E as pessoas começavam a me perguntar: Adriele, por que é que você não ensina mulheres a se tornarem terapeutas cristãs? Você já ensina, você já prega há tanto tempo, você já dá cursos, palestras. E foi aí que eu decidi fazer uma coisa que eu já fazia há muito tempo. E olha só como foi incrível. Presta atenção. Oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda Baldin. Estou aqui, né, muito feliz porque eu estou realizando um sonho que é ser uma terapeuta cristã, né, de ter feito terapia cristã, de evoluir, de crescer, de saber quem eu sou, de curar as minhas feridas e de poder ajudar e a curar outras pessoas. E isso tudo foi possível através da aula, né, e do curso com a Adriele Dias. Que nas aulas eu pude crescer, nas aulas eu pude evoluir, nas aulas eu pude ver aquilo que de fato eu precisaria mudar e não sabia, somente com as aulas eu pude perceber, e foi um divisor de águas na minha vida. E na terceira aula eu já pude, né, já dar a minha primeira consulta, fazer a minha primeira consulta, e daí já veio outras, e agora eu vou começar a palestrar também, né, isso graças ao curso, que também tem, né, me beneficiado muito. Olá, eu sou a Pávila Castro. Estou aqui para falar da formação de terapia cristã com a professora Adriele Dias. Antes do curso, eu tinha apenas um sonho e um propósito a cumprir. Deus colocou a Adriele Dias na minha vida para eu realizar esse sonho e cumprir o meu propósito. Hoje, eu me sinto uma nova mulher, com um sonho realizado e pronta para cumprir o meu propósito. Eu estou aqui gravando esse depoimento que eu quero te agradecer, que através desse curso que você me proporcionou, eu consegui adquirir vários conhecimentos, várias dicas, né?
e muitas coisas que eu não sabia. Você me ajudou muito. Eu estou muito feliz por poder fazer esse curso com você. Você é uma ótima professora, uma ótima profissional, e eu quero te agradecer muito. Gente, vocês viram que incrível, que resultado maravilhoso das minhas alunas puderam testificar para vocês. A Fernanda, na terceira aula, ela já começou a fazer atendimentos. A Pávila, gente, era uma pessoa que tinha dificuldade de fala, uma pessoa tímida. Hoje ela já consegue pegar o celular e gravar vídeo. A Carol é uma pessoa que ela tem uma deficiência. Eu sempre falei para ela, Carol, a deficiência das pessoas está na mente. Você é uma pessoa inteligente, o teu propósito de vida, as tuas experiências, muitas pessoas vão se identificar com você. Então, seja ponte, Carol, transmita para as pessoas a mensagem que você quer transmitir. E hoje a Carol é uma pessoa totalmente diferente, totalmente mudada. Hoje ela faz stories, hoje ela coloca rios, hoje ela tem mais liberdade de falar. Por quê? Porque ela se permitiu viver tudo isso, sabe? E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, terapia, gente, não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes as pessoas ficam com medo, achando que vão usar técnicas mirabolantes, que vai ser algo surreal, não é nada disso. Você só precisa se disponibilizar para você viver de fato essa transformação real na sua vida, se ajudar e também poder ajudar outras pessoas. E você deve estar se perguntando aí, Adriele, mas o que faz uma terapeuta? O que é ser uma terapeuta? Nós vamos entrar agora no conteúdo e você vai conseguir entender o que é uma terapeuta e o que ela faz. A terapeuta, gente, é um agente facilitador, é uma pessoa que vai acolher, é aquela pessoa que vai direcionar, que vai ser ponte, que vai trazer vida para outras pessoas. Ela vai acompanhar você durante a jornada para gerar a transformação de vida que você precisa, promovendo o seu bem-estar emocional e o seu bem-estar espiritual. Quando a gente olha para a palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 5, a gente encontra a história de uma menina que era escrava. Ela foi levada do ambiente que ela estava para servir a mulher de Naamã. E Naamã era um homem muito conceituado naquela época, porém ele era leproso. Ele era o capitão da guarda das Sírias. Era alguém que tinha nome, alguém de muita posição. Só que aquela menina, perceba que quando ela saiu do lugar que ela estava e foi levada como escrava, os seus sonhos foram interrompidos. Mas aquela menina, o interessante que a gente aprende com ela é que ela foi uma ponte transformadora. Ela não se permitiu guardar a informação que ela tinha. Mesmo na condição que ela estava, ela se permitiu ajudar. E ela disse assim, olha, meu senhor, eu conheço alguém, ele é Eliseu, ele pode te ajudar a curar você dessa lepra. Então perceba que uma terapeuta cristã é uma pessoa que vai ser ponte, que vai ajudar, que vai alinhar propósito, que vai ajudar as pessoas a superar desafios, assim como essa menina fez. Você pode estar se perguntando, Adriele, mas como é que eu vou ser uma terapeuta se eu ainda sou alguém ferida, se eu tenho dores emocionais? É justamente sobre isso. Quando você se permite viver algo novo, você é curado e você também ajuda a curar outras pessoas. Exatamente isso que uma terapeuta cristã ela faz. A terapeuta cristã trabalha os padrões de comportamento e pensamentos negativos. O emocional e o espiritual eles precisam estar alinhados. E você, como terapeuta cristã, irá dar o direcionamento para essa pessoa, para que ela possa se encontrar cura e assim realizar o seu propósito. As pessoas chegam na terapia cristã buscando soluções para os seus problemas. Ela vem cheia de sobrecarga, problemas com os relacionamentos, questões emocionais, ansiedade, depressão. Elas estão procurando alguém em que possa encontrar uma ajuda. E é exatamente nesta hora que a terapeuta cristã irá direcionar, será facilitadora para levar essa pessoa a se ressignificar as suas emoções, encontrar o propósito de vida e ter uma vida equilibrada e satisfatória. Dentre tantas questões e problemas que as pessoas chegam para procurar solução na terapia cristã, um dos problemas são superação de traumas. O que significa isso? A pessoa ela teve uma experiência traumática, uma vivência negativa no passado e ela precisa superar, se ressignificar para trabalhar essas questões, para viver a vida satisfatória que ela merece. Então, se essa mulher veio de um relacionamento, um casamento abusivo, onde teve um marido narcisista, que abusava, que colocava essa mulher para baixo, e ela teve uma experiência negativa e traumática, é bem provável que por conta do medo, essa mulher não se permita viver um novo relacionamento, uma nova história.
Se uma pessoa, por exemplo, teve uma empresa, essa empresa passou por vários momentos, faliu, quebrou, é bem provável que por conta do medo, essa pessoa também não se abra para um novo negócio, para novas oportunidades. Se a pessoa estava dirigindo, no meio do caminho, ela teve um acidente, ela bateu o carro, é bem provável que por conta do medo, essa pessoa tenha medo de dirigir. Então, os traumas estão associados ao medo. Então, o medo paralisa, o medo bloqueia. O trauma está relacionado ao medo. E ela chega na terapia cristã justamente para isso, para superar esses traumas, para se ressignificar e encontrar cura emocional. Outra coisa que as pessoas procuram muito é questões de relacionamentos. Problema nos relacionamentos. A gente sabe que os relacionamentos, eles podem trazer profunda dor ou trazer também muitas experiências positivas ou também negativas. E na vida inteira nós vamos lidar com pessoas, nós vamos se relacionar, seja por meio de marido e mulher, relacionamento de parceiros, amizades, relacionamentos interpessoais, seja qual for o grau de relacionamento, nós vamos sempre lidar com pessoas. E quando alguém chega na terapia cristã buscando a solução para esse problema, nós vamos ser essa ponte transformadora. Você vai ser essa mulher terapeuta que vai guiar essa mulher, que vai promover o seu bem-estar emocional. Daí, você vai ensinar essa mulher a importância de se priorizar, de estabelecer limites, de dizer não quando necessário. Você vai conseguir ajudar essa mulher a ter habilidades para superar os desafios, para resolver essas questões e ferramentas necessárias para que ela possa ter essa resolução de conflitos. Outra coisa muito importante são inúmeros problemas que as pessoas chegam e na terapia cristã elas encontram ali a saída que elas precisam. São transição de carreira, é uma grande oportunidade que as pessoas encontram na terapia cristã. É quando elas saem do estágio que elas estão, o CLT, ou elas querem um novo emprego, uma nova oportunidade, se encontrar na sua carreira, elas fazem essa transição, né? E na terapia cristã elas encontram uma grande oportunidade de se curar outras pessoas, de se ajudar e também possibilitar alcançar outras vidas, trabalhar o estado emocional e também o estado espiritual, né? Vamos observar aqui também alguns motivos que as pessoas procuram para fazer terapia cristã, justamente o luto. E o luto está associado a perdas, né? De repente um divórcio, perca de um emprego, perca de um ente querido. Muitas pessoas elas chegam em momentos desafiadores na terapia cristã, precisando de conforto, suporte, aconselhamento, direcionamento. E é nesse momento que a terapeuta cristã faz todo o processo terapêutico e guia essa pessoa, trabalhando ali toda a questão espiritual, com oração, trazendo a pessoa direcionada pela palavra de Deus, para que ela possa viver, né? Trazer novos caminhos, para que ela possa olhar a vida com a outra perspectiva. E durante esse processo é muito importante a terapeuta cristã caminhar junto com essa pessoa durante essa jornada. Então, mudança de carreira, essa transição é muito importante também, é um dos motivos que as pessoas procuram para fazer terapia cristã. Luto, perda, falta de emprego, tudo isso a terapia cristã, ela consegue dar direcionamento e guiar as pessoas nessas necessidades, tá? Baixa autoestima, muitas mulheres e muitas pessoas procuram terapia cristã para resolver questões de baixa autoestima, né? E a baixa autoestima, ela não está associada à aparência, ao salto alto, à maquiagem, ao cabelo, não. Muitas pessoas elas têm algumas divergências sobre isso. A autoestima ela está relacionada ao nosso valor, à estima, o quanto você se valoriza, o quanto você se aprecia, o quanto você se vê e se ama. É a forma que você se enxerga, tá? Então, não tem nada a ver com roupa, com sapato, com externo. Tem a ver com o interior, o quanto você se aprecia e o quanto você se vê, né? Quando a pessoa ela chega na terapia cristã, nós também conseguimos resolver essas questões, trabalhar a sua autoestima para que ela possa ver as suas prioridades, olhar para os seus pontos fortes, enxergar quem realmente ela é em Deus. As pessoas buscam a terapia cristã por questões de autoconhecimento, elas querem saber quem realmente elas são, o porquê de alguns comportamentos, elas querem saber quais ferramentas usar, elas querem se desenvolver. E na terapia cristã nós temos avaliação, aconselhamento, tudo levando o paciente a refletir sobre quem realmente ele é, para que ele cresça, tudo direcionado, e o aconselhamento é mediante a palavra. A palavra é o direcionamento. Então, na terapia cristã, nós trabalhamos a parte fundamental, que é a fé. Questões emocionais são dos fatores que as pessoas mais buscam por terapia cristã. As pessoas chegam cheias de ansiedade, com preocupação excessiva do futuro, com medo de como vai ser, como é que eu vou fazer, o que será do amanhã.
E elas chegam lá cheias de dúvidas, cheias de pontos de interrogações, perguntando, né, o que será. E na terapia cristã, nós entregamos as ferramentas necessárias para trabalhar habilidades para superar esses desafios, ferramentas de respiração. Nós conseguimos trazer a pessoa para o seu estado presente. Então, muitas pessoas buscam por conta da depressão, que é algo que tem assolado muitas pessoas, né? Elas perdem a vontade de viver, elas não querem fazer atividades que outrora elas faziam, aos poucos elas vão se isolando, com aquele sentimento negativo, e a terapia é muito importante para tudo isso. Chegam estressadas, sobrecarregadas, não têm gestão de tempo, não se priorizam, elas não sabem, na verdade, o porquê de muitos acontecimentos, de comportamento, porque, na verdade, tudo começa na nossa mente. Os pensamentos geram sentimentos que geram os comportamentos. Daí a importância de recorrer à terapia cristã. Então, esses são alguns motivos, dentro de inúmeros, que as pessoas procuram para solucionar os seus problemas na terapia cristã. Então, na terapia cristã, nós trabalhamos a tríade do ser humano. O que significa isso? Nós trabalhamos o corpo, a alma, que é a mente, e o espírito. Então agora nós vamos falar sobre a importância do autocuidado com o corpo, né? Quando o corpo é bem cuidado, a mente e as emoções se beneficiam. Então o corpo, ele diz a respeito à nossa parte física, né? O cuidado com o corpo, ele é fundamental, porque nós somos templo do Espírito Santo, e o templo é o lugar que abriga a alma e o espírito. Veja só o que a Bíblia fala sobre isso, sobre o nosso corpo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Isso se refere, gente, ao autocuidado, o compromisso que você tem consigo mesmo, o amor próprio, o respeito que você tem pelo seu corpo. Então, o apóstolo Paulo está enfatizando a importância de cuidar do corpo, a importância de olhar para você com amor, com carinho, de se priorizar, né? Então é muito importante a gente manter esse autocuidado. E como é que a gente exercita isso? Como é que a gente coloca em prática o cuidado com o nosso corpo físico? Como é que a gente cuida do templo, que é do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo? Praticando exercícios físicos, fazendo uma boa caminhada, tendo uma alimentação balanceada, tendo sono adequado, dormindo bem, né? Tirando tempo de qualidade para você. Porque o que acontece? A saúde física, ela influencia muito na questão emocional e traz muitos benefícios. Quando você começa a exercitar o teu corpo e quando você começa a trabalhar essas questões, você previne o estresse, você reduz a ansiedade, você reduz a depressão, você trabalha ali, conforme o exercício vai trazendo a função para o teu corpo, você automaticamente está exercitando a tua mente, porque corpo forte não tem como ter uma mente forte, né? Então, você previne o estresse, você, através do exercício físico, libera o hormônio, né? A dopamina, que é o hormônio do prazer, promovendo um bem-estar, promovendo felicidade, fortalece a tua autoestima. Quando você começa a olhar para você e cuidar de você, você começa a se olhar com mais carinho, você tem motivação, você se prioriza, você se coloca em primeiro lugar. Então, prioridade diz respeito a cuidar de você, colocar você em primeiro lugar, olhar para você com mais amor e perceber que, independente do que aconteça, você precisa se priorizar. Então, o corpo, ele é fundamental e o corpo, a nossa parte física, ela é necessária para que a nossa mente e que o nosso espírito também esteja alinhado. E a alma? A alma é a sede das nossas emoções. Tudo está relacionado na nossa alma. Gente, tristeza, felicidade, alegria, tudo é na alma. É a sede das nossas emoções. E cuidar da nossa alma envolve busca por autoconhecimento. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se conhece, mais a gente alimenta e nutre a nossa alma. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, no seu capítulo 12, no versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a alma ela pode ser transformada pela renovação da mente, entende? Então, como é que isso acontece? Primeiro, a renovação da mente é um processo de transformação. Nós precisamos entender isso. A pessoa ela tem uma transformação interior e essa transformação ela acontece de dentro para fora. E quando essa renovação ela passa
pela sua mente, a pessoa ela começa a viver não pela sua própria vontade e nem pelos seus próprios desejos, mas ela é guiada na direção de Deus. Então, ao invés de ela andar pelas suas próprias vontades, ela tem uma renovação, um processo de transformação e ela começa a ser direcionada por Deus. Segundo, olha só como interessante a gente falar sobre a mente. Primeiro, é um processo de transformação. Segundo, através da mente nós temos discernimento. Isso significa que quando nós temos uma mente renovada, nós conseguimos discernir o que é bom e o que é ruim. E quando nós temos esse discernimento, nós conseguimos caminhar segundo a vontade de Deus. Nós vivemos a vontade dele. E isso só é capaz de viver no direcionamento e na vontade de Deus com a nossa mente transformada. A renovação da mente, ela diz a respeito da mudança de mentalidade, né? É quando a gente substitui os pensamentos negativos por uma visão de fé, quando a gente começa a substituir, reestruturar a nossa fé e os princípios espirituais. Quando nós temos a mente sã, uma mente sadia, nós conseguimos viver o propósito que Deus preparou para nós. Conseguimos ter uma vida plena e desfrutar do que Deus já preparou. Então, a nossa mente ela é muito importante nesse processo de transformação. Muito importante para trazer discernimento e para mudar a nossa mentalidade, para que nós possamos avançar com uma visão de fé, tá? Então, é um processo contínuo. Quando a gente fala de mudança da mente, de renovação da mente, é um processo contínuo, ou seja, ele não para por aqui. Ele continua, né? E esse processo contínuo, ele só é possível através da oração, da leitura da palavra, da comunhão, da santificação. E nessa comunhão, nessa santificação, nós só conseguimos obter através do Espírito Santo, tá? Então, observe, primeiro, oração, segundo, leitura da palavra e terceiro, comunhão. Através desses pontos, desses fatores positivos, nós conseguimos ter uma renovação na nossa mente. Por isso que nós chamamos de terapia cristã, porque nós trabalhamos o corpo e a mente trazendo uma renovação para que você possa seguir e caminhar no teu propósito, visando a vontade de Deus sobre a sua vida. O Espírito é quando a gente se conecta com o Senhor. Quando a gente fala de Espírito, é a conexão com Deus, é o relacionamento, a intimidade que você tem com o teu Criador. É a espiritualidade. Então é pelo Espírito que o ser humano sente a presença de Deus e sente o amor de Deus por ele, né? Então, primeiro, nós aprendemos que através do Espírito é que acontece a regeneração. Quando nós somos despidos do velho homem e nascemos de novo, ou seja, nós nos tornamos uma nova criatura, um novo nascimento. Nós temos uma nova vida em Cristo. Então, quando você é uma nova criatura, você já não é guiado por si mesmo, mas você é guiado pelo Espírito. Segundo, o Espírito ele tem influência sobre a alma e o corpo, ou seja, o corpo, a alma, que é a mente, e o Espírito, eles precisam estar alinhados, os três trabalhando junto. Então, quando o Espírito está em comunhão, a pessoa ela tem paz, ela tem alegria, ela tem harmonia, ela consegue avançar, ela consegue sorrir, ela consegue fluir na sua vida. Por quê? Porque o Espírito está influenciando na mente e no corpo, promovendo o quê? A harmonia sobre tudo isso. Então, quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente tem a intimidade, nós estamos fortalecendo a nossa fé, nós estamos mortificando a nossa carne. Ou seja, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós nos enchemos dele, mais nós conhecemos, mais nós temos autoconhecimento e automaticamente nós conseguimos ter harmonia e se fortalecer para seguir rumo ao nosso propósito. Terceiro, através do Espírito nós temos discernimento e sabedoria. E tudo isso, gente, só é possível através da oração. Quando nós temos o Espírito, nós estamos fortificados, fortalecidos na intimidade com Deus, automaticamente nos tornamos pessoas sensíveis à vontade dele. E temos sabedoria para tomar as decisões pautadas não nos nossos próprios desejos e vontades, mas pautadas nos princípios espirituais. Quando a gente olha para a palavra, a gente se encontra com Daniel. Se você for olhar a Bíblia, você vai encontrar a história desse jovem. Ele foi para a Babilônia e quando Daniel chegou lá, juntamente com os outros jovens, Daniel usou a tríade do ser humano. Gente, ele trabalhou o seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Quando ele chegou lá, diante do rei, de tantos jovens na corte babilônica, em um lugar que não pertencia a ele, o rei disponibilizou vários manjares, várias comidas, né, proteínas. Mas Daniel, ele disse o seguinte: olha, eu não vou me contaminar, eu vou renunciar. Eu prefiro comer legumes e verduras. E Daniel optou
pela dieta, pela comida saudável, balanceada, ou seja, ele trabalhou o seu corpo, porque o corpo, gente, ele é trabalhado em nós e é sacrifício. Muitas das vezes precisamos abrir mão de alguma coisa para ter o nosso corpo, a nossa saúde física bem estabelecida, bem preparada, né? Então Daniel recusou, Daniel colocou em segundo plano, né? E o que aconteceu? Quando passou um tempo, o rei chamou os jovens de volta e quando eles olharam para Daniel, né, de início eles viram, ó, Daniel tá maluco, como é que Daniel vai se alimentar de legumes e verdura e não vai comer do que o rei está proporcionando? Mas quando eles olharam, gente, para Daniel depois de um tempo, eles viram Daniel formoso, forte, revigorado. Por quê? Porque Daniel, ele seguiu, né, a dieta balanceada, ele renunciou, ele trabalhou a sua mente, ele teve uma mente transformada, ele foi seguindo ali, e os jovens olharam para ele. Você vai entender essa história que quando os jovens olharam para ele ali, para aquela situação onde eles estavam com o rei, eles ficaram impressionados. Como é que Daniel estava robusto, forte, saudável, com a mente renovada, ele estava com o espírito fortificado, por quê? Através da oração, através da intimidade. Então, Daniel era alguém que usou a tríade do ser humano, né? Corpo, alma e espírito. E ele obteve sucesso e chegou no resultado significativo, né? Se destacou ali na corte babilônica. Então, renúncias. Quando a gente trabalha o nosso corpo, é necessário renúncias. E eu me lembro, gente, que eu era uma pessoa muito viciada em Coca-Cola. Eu amava tomar Coca-Cola. Eu ainda tomo, mas hoje eu tenho mais equilíbrio, hoje eu tomo com mais moderação. Mas eu me lembro que eu tomava Coca-Cola até de madrugada. Eu abria a geladeira, enchia o copão de Coca-Cola, comia com chocolate, era desregrada total, né? Até que um dia eu tomei a decisão de que, eu preciso olhar para minha saúde, eu preciso renunciar para que eu possa chegar em um resultado que eu quero, ter uma vida saudável, ter uma saúde mais equilibrada, e eu tomei a decisão, vou diminuir a Coca-Cola. Até que um dia, né, meu esposo falou para mim, olha, não vamos comprar, porque se a gente quer ter uma mudança aí de mentalidade, de comportamento, precisamos dar o primeiro passo. Então, por que a gente toma Coca-Cola? Porque a gente compra. Então, a gente entrou em uma coisa que não iríamos comprar Coca-Cola, mas para tomar em casa. E passou um tempo, e eu lembro que o Pedro, né, que é meu filho número 1 mais velho, ele tinha ido no mercado, se eu me recordo, na padaria, alguma coisa assim, e meu marido falou para ele, cadê a Coca-Cola? Você não trouxe? Ele falou, pai, você falou que a gente não vai comprar mais Coca-Cola? Não, vocês não pararam de tomar Coca-Cola em casa? Não vamos tomar, eu não comprei. E engraçado que ele não comprou a Coca-Cola. Mas vocês conseguem entender que partiu de uma atitude, de uma decisão? E desde então, meu marido não toma Coca-Cola, ele zerou a Coca-Cola na vida dele e eu, gente, dei uma bela diminuída. Hoje eu tomo assim socialmente, né? Quando eu vou em restaurante, almoçar fora. Mas foi necessário. Por quê que isso foi necessário? Porque eu senti a necessidade de trabalhar meu corpo, de cuidar do templo do Espírito Santo, de me priorizar, entende? Então, Daniel foi bem sucedido porque ele usou a tríade, né? Corpo, alma e espírito. Então, quando a terapeuta cristã ela trabalha a tríade do ser humano, corpo, alma e espírito, ela está oferecendo uma abordagem holística, ou seja, uma abordagem totalmente completa para esse paciente, para que ele possa se encontrar e manter o equilíbrio em todas as áreas da sua vida, né? O terapeuta cristão, ele trabalha a questão emocional, a questão espiritual, como eu já falei aqui, tratamento de feridas emocionais que vai impedir essa pessoa de avançar, né? As feridas emocionais, elas vão surgindo de coisas passadas, de problemas mal resolvidos que a pessoa traz para o presente, ela não consegue tratar, né? Na verdade, ela coloca um band-aid, né? Você já imaginou alguém que está com uma ferida aberta, ela coloca um band-aid achando que vai resolver o problema, quando na verdade não vai resolver nada. Então é necessário tirar o band-aid, é necessário mexer essa ferida vai trazer desconforto, vai doer, vai trazer incômodo, mas é necessário colocar o remédio, limpar, né? Para que essa ferida seja sanada, para que assim a pessoa passe remédio ali, conclua e sare, fique cicatrizada, e quando ela olha para aquela ferida, né, para aquela cicatriz, aliás, ela não vai mais sentir dor, por quê? Porque ela já alcançou a cura. Então, pessoas feridas não conseguem avançar. Então, na terapia cristã, a gente trabalha essas questões, né? Vamos trabalhar também nesse paciente a mudança positiva que ele precisa, incluindo os 3 A's importantes que a gente sempre usa na terapia cristã, que é o autoconhecimento, autoestima
e autocuidado, né? São muito importantes. Trabalhar a culpa, a vergonha, porque às vezes a pessoa passou por um estágio ali bem difícil, está enfrentando medo, ela se deparou ali com algum pecado, ela está envergonhada, ela se sente culpada por alguma coisa, ela carrega algum remorso ainda. Então, nós vamos levar essa pessoa, através da terapia cristã, a se reconciliar em Deus, a encontrar perdão em Cristo, né? E se curar, se perdoar, tá? Auxiliar essa pessoa nas tomadas das decisões, alinhando seus propósitos e valores. Então, é uma pessoa que vai chegar totalmente perdida, sem saber quem realmente ela é, sem saber o que ela quer ser e muito menos onde ela quer chegar, né? Tem um ditado que diz que se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então, primeiro, nós precisamos trabalhar essa identidade da pessoa, mostrar que ela é filha de Deus, que ela é amada, mostrar os pontos fortes, né? Para que ela possa se achar, se encontrar, saber a sua identidade, de quem realmente ela é, para depois saber, né, aonde ela quer chegar. Então ela está no plano A, que é o seu estado atual, e tem uma linha de tempo, né, que é o processo que essa pessoa ela vai percorrer para chegar até o seu plano B, que é o seu estado desejado. Então nós vamos mostrar para essa pessoa a importância de resgatar, restaurar a sua identidade, mostrando para ela quem realmente ela é, para depois ela saber quem ela quer se tornar, que é o plano B, onde ela quer chegar, para depois ela conquistar, ela realizar, ela avançar, ok? Você deve estar se perguntando aí, Driele, o que difere, qual é a diferença de um terapeuta comum para um terapeuta, uma terapeuta cristã? Gente, a diferença está na abordagem, né? No direcionamento que rege essa abordagem, esse processo terapêutico. Então, os dois trabalham as questões emocionais. Mas qual é a diferença? É que na terapia cristã, o terapeuta cristão, ele vai trabalhar a questão emocional, também espiritual, vai trabalhar a tríade, corpo, alma e espírito. Um terapeuta comum, ele trabalha somente as questões emocionais, né? Ele vai mais pela questão universal e secular ali. O terapeuta cristão, ele já tem algo mais amplo, ele tem uma visão incorporada da fé, né? O seu principal componente é a fé. Então, além de trabalhar a fé, que é um componente primordial na terapia cristã, ele também vai incluir os princípios bíblicos e os valores cristãos, ok? Então, na terapia cristã, a gente trabalha a tríade, corpo, alma e espírito, como eu já falei, e considera a comunhão, a fé, como parte fundamental para o processo de cura e crescimento pessoal, tá? Segundo, na terapia cristã, a gente pratica a fé, incluindo orações, leitura bíblicas, devocional, direcionando essa pessoa a fortalecer a sua fé em Deus. Terceiro, na terapia cristã, né, nós também trabalhamos a questão de confessar, ok? Quando alguém chega preso ao passado, com pecado, com mágoa, com várias situações que não são tratadas, tá? A terapeuta cristã ela já tem um discernimento sobre o pecado, como tratar aquele pecado, como abordar essa pessoa, como acolher, tá? Como ter uma escuta ativa sem julgamentos. Então, a gente trata o pecado sem expor, tá? E coloca diante de Deus, tá? Para que essa pessoa não precise ser exposta, ela está ali porque ela precisa de cura. Então, quando ela chega até um terapeuta cristão, confessando a sua dor, falando a sua necessidade, primeiro, a gente trabalha a questão do pecado, primeiro com a fala, tá? O reconhecer, segundo, confessar e terceiro, se arrepender. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor. Então, a terapia cristã, ela vai nessa linha de tratamento, tá? Quarto, trabalha a integração dos valores cristãos. Então, uma pessoa, quando ela vai procurar terapia cristã, ela sabe que os seus valores estão alinhados com os mesmos propósitos, com a mesma fé que ela carrega, tá? Então, aborda uma gestão de perdão, de servir, compaixão, encoraja as pessoas a ter atitudes, refletir o seu caráter em Cristo, ok? Quinto, na terapia cristã nós temos restauração em Cristo. Isso significa que tudo é possível, que você pode chegar quebrado, perdido, sem saber o que fazer, sem saber quais decisões tomar, mas a terapeuta cristã ela vai te direcionar, ela vai te levar para o propósito, ela vai te trazer para essa ressignificação. Então, independente dos seus erros, seja qual for o trauma, se foi um abuso, se foi falta de perdão, é mágoa, seja qual for o contexto que você já passou, na terapia cristã a gente mostra que sempre há um caminho para renovação e restauração
em Cristo, ok? E por último, nós trabalhamos o aconselhamento, que é sempre direcionado na palavra de Deus, nunca no nosso achismo, nunca na nossa posição do que eu acho, do que eu penso ou da minha opinião. Nós sempre levamos a pessoa a refletir, a pensar e se analisar para que ela mesma possa tomar decisões cabíveis sobre a sua vida, tá? Então, o aconselhamento, a gente usa a Bíblia para orientar essa pessoa, tá? A gente entende e mostra para ela a identidade dela em Cristo. Então, o aconselhamento é sempre baseado na palavra de Deus, que é o nosso direcionamento e a nossa âncora. E quais os benefícios de se tornar uma terapeuta cristã? Além de você ter uma profissão e ser bem remunerada por isso, você vai ter tempo. Você já se imaginou trabalhar da sua casa com apenas um celular e poder ter tempo de qualidade para estar com seus filhos? É isso que vai acontecer. Você vai ajudar outras pessoas e quando você ajuda alguém a crescer espiritualmente, dando suporte, você automaticamente também é fortalecido. Você consegue fortalecer a tua fé em Deus. Você vai incluir os princípios bíblicos, os valores cristãos junto com a sua fé. Vai ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito. Além de se destacar no mercado de trabalho, porque é um mercado totalmente promissor, porque você não trabalha somente a questão emocional. Você vai incluir os valores cristãos, os princípios bíblicos, mais ferramentas terapêuticas modernas. Você vai se destacar no mercado de trabalho, porque é um mercado muito promissor, que além de trabalhar o aspecto emocional, trabalha também o alinhamento espiritual. Então, olha quantos benefícios você vai ter de se tornar uma terapeuta. Tempo de qualidade, ficar com seus filhos, ser bem remunerada por isso, ajudar as pessoas. Então, isso é maravilhoso. E qual é a diferença? O que difere um terapeuta comum para uma terapeuta cristã? Gente, a diferença está na abordagem que eles fazem. O terapeuta comum, ele trabalha apenas a parte emocional e a sua abordagem é mais universal e secular. Já o terapeuta cristão, ele além de trabalhar a parte emocional, ele também trabalha a parte espiritual. E ele usa ferramentas como a palavra de Deus, a inclusão de orações, propósito, tudo isso. E o componente principal na terapia cristã é a fé. Nós somos movidos por fé. O terapeuta cristão ele considera a fé o principal componente para o processo de cura emocional e espiritual do paciente. Para você que já exerce uma atividade, mas quer ter uma renda extra, para você que deseja ter autodesenvolvimento, autoconhecimento, esse curso é exatamente para você. Então, nesta aula, você aprendeu o que é ser uma terapeuta cristã, quais os benefícios, o que difere, para quem é o curso. Olha, gente, como seria para você ter uma transformação de vida? Você já pensou nisso? Então, eu quero te lembrar, não perca as aulas. Nessa aula eu mostrei para você como se tornar uma terapeuta cristã. O link dessa aula está na descrição do vídeo. Venha fazer parte da nossa comunidade do WhatsApp, do Facebook. E não fique de fora, gente. Chama alguém que quer viver de fato essa transformação com você. E não perca, serão 3 aulas incríveis. Hoje você aprendeu como se tornar uma terapeuta cristã. Na próxima aula nós vamos aprender a identificar barreiras que te impedem de se tornar uma terapeuta cristã. Quais são essas barreiras? E a terceira aula, liberando, destravando o seu propósito para receber o novo de Deus sobre a sua vida. Não perca, prepare papel e caneta e até a próxima aula. Eu aguardo você. Deus te abençoe. Oi, Dri. Boa tarde, tudo bem? Dri, uma novidade para você. 2 pessoas já querem fazer o tratamento terapêutico comigo. E eu sempre me lembro, estou usando as técnicas e tá dando super certo, sabe? Que nem você disse, nós vamos ser nossas primeiras terapeutas clientes, né? E tá sendo isso, sabe? A minha evolução tá sendo brilhante, assim, tô amando. Obrigada mesmo, de coração. Dri, paz, amém, amém. Eu vou fazer isso, tá bom? Deus abençoe. Eu agradeço a você. Isso não seria possível se não tivesse a sua ajuda, né? Deus te abençoe. Hoje eu sou uma nova mulher. Hoje eu sou uma nova Fernanda. E hoje eu começo a escrever uma nova história. Graças à terapia cristã e graças a Adriele Dias. Hoje, eu me sinto uma nova mulher, com um sonho realizado e pronta para cumprir o meu propósito. Uma ótima profissional, Dri.
Eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado por você ter me proporcionado esse curso.